Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Efésios 3, de 1 a 13. Nós vamos estar compartilhando esse texto com os irmãos. Mais uma vez aqui eu quero agradecer os nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco. E também você que nos acompanha através das mídias sociais. Deus esteja abençoando a tua vida. Fique conosco até o final. Celebre conosco, adore conosco. Não assista. Às vezes a gente fala, estou assistindo o culto. Não assista o culto, adore ao Senhor. Envolva no culto. Seja parte ativa desse momento de adoração, de celebração. Então Efésios capítulo 3, de 1 a 11. Esse texto, ele pode ser dividido em duas partes. Eu quero aqui dar uma ênfase rapidinha na primeira parte, que é até o versículo 6. E depois a segunda parte fala sobre a nossa posição no corpo de Cristo. Amém, igreja? Está aí na projeção. Eu quero ler. E o texto diz assim, Efésios 3, de 1 a 11. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiro com Israel, membro do corpo, do mesmo corpo e co-participante da promessa de Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela esta graça de anunciar o Evangelho às insondáveis riquezas. Muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez acontecer aqui neste culto. Muito obrigado a Deus porque o Senhor já falou no nosso coração através dos louvores, e nós já adoramos ao Senhor também através dos louvores. E agora, ó Deus, eu peço que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que passeia também em nosso meio aqui, possa, ó Deus, estar aqui neste momento, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e que haja aqui nesta noite um mover sobrenatural, de forma, ó Deus, que haja cura neste lugar, mas que acima de tudo também que haja salvação, que as vidas possam ser, ó Deus, desgarradas, salvas, libertas da garra do pecado. Em nome, pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo, eu oro em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta para estarmos acompanhando esse texto e a importância desse texto. Como eu disse, queridos, na parte aqui introdutória até o versículo número 6, Paulo, ele começa a descrever e ele fala que ele era prisioneiro, e o texto diz que ele estava preso em Roma. E ele diz nas primeiras palavras, até o versículo 6, ele diz assim, olha, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Amém, queridos? Essa compreensão faz toda a diferença no reino de Deus. Faz toda a diferença quando nós entendemos essa verdade, porque ele poderia estar preso em Roma, se lamentando, murmurando, dizendo assim, olha, por que eu fui passar para o lado da igreja? Estava tão bom perseguindo a igreja, tinha tantos privilégios, e agora quando eu passo a defender a igreja de Cristo, quando eu passo a defender Jesus, eu estou preso aqui. Ele poderia muito bem estar lamentando, porque às vezes nós lamentamos dessa forma. Às vezes quando vem apenas uma crise financeira, passamos apenas 1 mês ou 2 meses, até 6 meses, até 1 ano desempregado, nós começamos a desanimar e começamos a questionar Deus. Mas Paulo foi preso por causa de Cristo, porque anunciava Jesus, foi preso, e lá ele diz assim, olha, eu estou aqui,
mas eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. A minha posição no corpo de Cristo faz toda a diferença. A sua posição no corpo de Cristo faz toda a diferença. Quando eu estava ali lendo a carta aos Coríntios, interessante que quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele estava exatamente em Éfeso, por volta de 55 aproximadamente. Ele escreve a carta aos Coríntios e fala exatamente dessas verdades que nós acabamos de ler ali. E agora, nesse momento da história, quando escreve a carta aos Efésios, ele estava prisioneiro em Roma, e ele escreve essa carta tão fantástica, irmãos, parece que é para os dias de hoje. Então, se você tem alguma dificuldade, entenda a sua posição no corpo de Cristo. E quando nós entendemos a nossa posição no corpo de Cristo, irmãos, porque nós entendemos que existe algo maior. Você foi feito de uma forma muito especial. Nós existimos para algo maior. Pastor, o que isso quer dizer? Quando eu estou querendo dizer que nós estamos aqui porque acreditamos e somos feitos para algo maior, é nós entendermos a razão de estarmos aqui, como igreja, como discípulos de Jesus, como servos do Senhor. E aí eu lembro de uma história, eu queria que vocês já ouviram essa história também. Conta-se a história que alguém passou em frente a uma construção, uma grande construção. Diziam que estava construindo então um projeto, um grande projeto de uma catedral, né? Uma grande igreja. E aí ele diz a história que aquela pessoa parou e perguntou para um funcionário: o que você está fazendo aqui? E ele diz assim: eu estou apenas quebrando pedras aqui. E perguntou para o outro: o que você está fazendo aqui? E eu estou aqui trabalhando pelo meu salário que eu vou ganhar no final do ano. E ele perguntou para o terceiro: o que você está fazendo aqui? E ele diz assim: eu estou aqui construindo uma grande catedral. Estou construindo aqui uma grande igreja, uma grande catedral. Isso faz toda a diferença. E você vive para quebrar pedra somente para isso? Ou você existe simplesmente para ganhar o seu dinheirinho no final do mês, acabou? Ou você está aqui construindo uma grande coisa, uma grande obra? Neemias, ele falou isso. Amém? Neemias falou isso. Desce. Alguém quer falar com você lá embaixo? Ele falou assim: posso descer? Não. O que eu estou fazendo aqui é mais importante do que eles querem lá. Então, querido, a sua razão no corpo de Cristo, a sua razão aqui nessa igreja faz toda a diferença. Se você entender por que você está aqui, faz toda a diferença na sua vida. Se você entender qual é a sua posição no corpo de Cristo, quando vier as crises, você não vai lamentar. Sabe por quê? Porque é algo maior, tá? É algo maior. E Paulo, escrevendo também nas suas cartas, ele diz assim: de vez em quando vem algumas tribulações para vocês entenderem que vocês não são deste mundo. Às vezes nós ficamos tão confortados aqui, né, irmão? É igual os discípulos lá no Monte da Transfiguração, né? Está tão gostoso aqui, Senhor, vamos ficar aqui. Eu construo uma cabana para o Senhor, para Elias, né? Para João Batista. Vamos construir uma cabana aqui, vamos ficar aqui em cima. Mas lá em cima não era o lugar deles, irmãos. Jesus salvou os seus discípulos para que pudesse ir anunciar. Foi isso que ele diz lá nos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos, no final ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão e a nossa posição no corpo de Cristo. E Paulo, ensinando isso, ele fala aqui algumas verdades que eu quero destacar aqui com os irmãos. Algumas verdades rapidinho aqui que eu quero destacar, e nós precisamos aprender isso, tá? E Paulo, ele enxergava exatamente esta posição, a sua posição. E quando ele diz, ele escreve que ele aprendeu a adaptar-se a algumas situações. Ele aprendeu a adaptar. Quando ele escreve lá em Atos 3, versículo 3, Atos 9, de 3 a 5, ele fala sobre isso. Esse momento de adaptação da sua vida ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, anunciar o evangelho aos gentios. Então a perspectiva de Paulo, a sua visão mudou toda a sua história. Aquilo que nós enxergamos muda toda a história, porque a própria história de Paulo mudou. Ele passa de perseguidor, ele passa a ser perseguido, e mesmo assim ele diz: olha, não sou digno, eu sou o menor de todos. Obrigado, querido. E ele dizia então nas suas palavras: olha, eu não merecia ser apóstolo, mas Jesus, no caminho, na estrada de Damasco, lá em Atos,
registra exatamente a conversão de Paulo. Atos 9, registra a conversão de Paulo. Ele diz: olha, eu estava indo lá para Damasco, prender alguns cristãos, e lá no caminho, eu tive um encontro com Jesus. Lá no caminho, eu tive esse encontro com Ele. E a partir daquele momento, a minha vida mudou. Então, querido, a nossa vida é uma até o encontro com Jesus. E depois do encontro com Jesus, ela precisa mudar. Eu tenho dito aqui sempre: se você continua a mesma pessoa diante de conhecer Jesus, não houve transformação na tua vida. Você simplesmente entende que Jesus, racionalmente você entende que Jesus é o Salvador, mas você não entregou a sua vida para que a sua vida seja transformada. Porque nenhuma pessoa que tem estado com Jesus, tem encontrado Jesus, permanece mais a mesma pessoa. Você entende isso? Amém? E não é nenhuma ditadura de uma denominação, não, irmãos. O que transforma, e o próprio Jesus diz que a transformação ela acontece de dentro para fora, irmãos. Eu estava falando isso para as irmãs hoje, que eu estou preparando para batizar. A transformação é de dentro para fora. Não existe nenhuma regra de igreja que muda a pessoa, irmãos. Aliás, nem a religião muda a pessoa. Quem transforma é Jesus, irmãos. Os irmãos estão entendendo, queridos? Não adianta você ser convencido: olha, agora eu vou fazer parte de uma religião, estou convencido que aquela religião é a certa. Se você não crê em Cristo, vai morrer e vai para o inferno, porque a religião não te salva. Eu tenho dito aqui também que a religião melhora o homem, mas salvar não salva. Quem salva é Cristo. E Paulo, ele fala exatamente isso. Depois do encontro com Cristo, a vida de Paulo muda. E aí Romanos 12, versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não entende isso, irmãos? Uma medida equilibrada, nem mais e nem menos, porque quem opera em nós é a graça de Cristo. É a graça, tudo que temos é pela graça. Então não adianta que você não é um super crente, você erra, você peca todo dia. Tem alguém aqui que não peca? Levante a mão. Todos nós somos pecadores, mas há uma diferença: pecadores remidos, lavados, justificados pelo sangue de Cristo. Amém? Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque aquele que continua pecador, que não foi justificado, lavado, remido pelo sangue de Cristo, ainda está sujeito a ir para o inferno, se ele não crê em Cristo antes da sua morte. E Paulo deixa isso muito claro para os gentios. Os gentios eram aquelas pessoas, já tenho pregado aqui, no domingo passado falei sobre isso, eram todas aquelas pessoas que não eram judeus. Então Jesus também vem para eles, veio para eles, e vocês não são excluídos. Eu morri por vocês, vocês também são especiais. Nós somos enxertados, co-herdeiros, fomos adotados por Cristo. E Paulo escreve isso aos Romanos. Então nós precisamos assumir a nossa posição correta diante de Deus, nem mais e nem menos. Você é importante no corpo de Cristo. Então vira para o irmão que está ao seu lado e diga isso para ele: você é importante, você é especial. Você é especial, querido. Isso faz toda a diferença. Você levanta de manhã, você olha para o espelho e diz: eu sou especial. Acredita que você é especial mesmo, querido. Porque se você não acreditar que você é especial, se você não acredita que você é especial, como é que você vai convencer as outras pessoas que é especial? Então você é especial. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não veio do macaco. Vou repetir: você é especial, você é a imagem e semelhança de Deus. Você não veio do macaco. Tem alguns que estão acreditando nessa história ainda. Tem alguém que acredita, porque o amém não foi convincente, não. Tem alguém que acredita. Então a nossa posição em Cristo, você não surgiu do acaso, irmãos. Eu falando aqui na quarta-feira, eu estava falando exatamente isso. Deus fez tudo do nada, porque lá no Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo.
Vocês já tiveram a oportunidade de subir num lugar bem alto e olhar para baixo e não ver o fundo? Já? E eu estava falando aqui que eu começo a entender, imaginar um pouquinho o que é um abismo, né? Você joga uma pedra assim, você não vê ela cair em lugar nenhum, e Deus começa a fazer tudo do nada. E depois que existe a terra, Ele pega então e molda ali um boneco, faz o ser humano, e aí Ele dá algo dele, dá o fôlego da vida. E isso é fantástico, irmãos. Então você não veio do acaso, da explosão da nebulosa. Você foi feito de uma forma muito especial pelo próprio Deus. O homem errou, mas Deus providenciou um resgatador, que é Jesus. Olha o tanto que o homem é especial. Olha o tanto que o homem é especial. Olha o tanto que Deus ama a sua criação, irmãos. O homem desobedeceu, Deus manda o dilúvio. Ele diz assim: olha, nunca mais eu vou fazer isso, não vou destruir a raça humana mais. Aí deixa o arco-íris no céu. Isso é o sinal, é a aliança que eu estou fazendo com o homem. E aí via Jesus, a promessa, diz: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, vai vencer a morte, porque eu não fiz vocês para morrer. Sabia disso, irmãos? Deus não fez o homem para morrer. Lá no Éden não existia morte, existia eternidade, perfeição. Então Ele diz: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar, vai pisar na cabeça da serpente, ele vai vencer a morte e vai trazer vocês de volta para cá, para o Pai, para o lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. E a parábola do filho pródigo ilustra exatamente isso, tá? Com relação à nação de Israel. E aqui Paulo escrevendo, ele diz que a nossa posição no corpo de Cristo faz toda a diferença. Então a nossa missão está ligada à nossa posição, como diz o versículo 8. E Paulo sabia muito bem da sua posição em Cristo. Era uma pessoa bem resolvida. Sabe, querido? Quando você entende, você se torna uma pessoa bem resolvida. Não tem achismo, não tem dúvida. Alguns teólogos dizem que, sabe por que Eva errou? Tem algumas mulheres revoltadas com Eva. Mas sabe por que Eva errou? Porque ela não entendeu muito. Ela não entendia muito o negócio, não. Então, para você não errar, você precisa entender. Eu também tenho dito aqui, para você falar sobre um assunto, você precisa conhecer aquele assunto. E o diabo aparece para Eva e diz: foi assim que Deus disse: não comereis de todo o fruto do jardim? E aí ela ficou. Será que ela não estava reunida lá no dia que Deus falou para Adão: olha, não, de tudo vocês podem fazer, mas daqui não. Então, quando você entende, fica mais fácil para você defender uma tese, né? Aliás, todas as teses que são defendidas, o camarada precisa manjar daquilo. Você vai fazer aí o TCC de final de curso de uma faculdade, você vai lá, faz o teu TCC. Em algumas faculdades existe que você vai lá e defenda aquilo. Tem uma banca que você vai lá e fala sobre aquele assunto, né? Fica muito mais fácil quando você entende. Então, quando você entende a sua posição no corpo de Cristo, faz toda a diferença, querido. Porque não importa onde você está, você é um servo do Senhor, um discípulo de Cristo. Não existe dupla identidade. Existe um ser, salvo por Cristo, transformado por Cristo, que não importa se você está num lugar ou no outro, você é. E eu tenho dito isso aqui, irmãos: quando você é, não precisa nem falar, mas primeiro precisa ser. Já falei isso aqui algumas vezes, tá? Por exemplo, né? Nós temos aqui a pastora, né? Ela é psicóloga. Precisa estar falando aqui na igreja que ela é psicóloga? Não. Temos ali o doutor Marcos, né? Ele é. Não precisa estar dizendo para ninguém. A cidade conhece ele. Sabe que ele trata dos dentes, né? Deixa os dentes bonitos, trata dos meus dentes, da pastora, né? E de muitos aqui. Então, primeiro, precisa ser.
para você falar de Jesus, primeiro você precisa ser dele, ser discípulo, né? E Paulo achava que falava de Deus. Ele defendia aquilo que ele acreditava, até o momento que ele teve um encontro com a verdade. E aí João 8,32 diz: conhecereis a verdade. Então, querido, quando você conhece a verdade, não tem prisão. Por isso que Paulo diz: olha, eu estou aqui, dentro dessa cadeia, mas eu não sou prisioneiro de Roma. Amém? Não sou prisioneiro de Roma, porque ele entendia a sua posição em Cristo. Versículo 8, então Paulo declara que ele era o menor de todos os santos, mas que assumiu a sua função, uma função privilegiada no corpo de Cristo, que era pregar o evangelho aos gentios. E ele tinha essa convicção, tá? E quando você começa a ler as cartas de Paulo, 70% do Novo Testamento são cartas paulinas, são escritos de Paulo, e ele vai e cumpre a sua missão entre os gentios. E alguns dizem que ele faz isso porque os apóstolos, aqueles que foram escolhidos, não deram conta do recado, porque continuavam ainda um pouco preconceituosos, dizendo ou achando que Jesus tinha vindo só para os judeus. E aí Deus levanta um e diz: não, esse aqui entendeu a minha missão. E ele se considerava judeu dos judeus, né? Era um de raça pura. E mesmo assim, ele entendeu que a missão dele era pregar o evangelho àqueles que não eram judeus, como nós. Tem algum descendente de judeu aqui? Tem, não? E de maranhense? Você nem levantar a mão, né? De Codó, tem? Brincadeira. Só irmã Raimunda? Brincadeira. Então, irmãos, Jesus, quando nós entendemos a nossa posição no corpo de Cristo, irmãos, faz toda a diferença. Não tem crise, irmãos. A nossa vida, por mais que às vezes a gente enfrenta uma dificuldade aqui, outra ali, mas nada nos abala. Sabe por quê? Porque Cristo e a nossa posição em Cristo nos faz vencer, tá? Nos faz vencer. Eu creio que Marcos estava pregando aqui um dia, falando assim, olha, sobre o povo lá no deserto. Às vezes a gente olha para trás, mas que povo infiel, né? E aí o Marcos usou uma expressão aqui: se você estivesse lá, se eu estivesse lá, a gente fazia o mesmo, até pior, né? Lá no Egito tinha de tudo, e aqui a gente é obrigado a comer esse maná que cai do céu todo dia. E aí a gente fica: não, que povo injusto, né? Como era bom comer aquele pão que descia do céu, mas vai comer aquele negócio durante 40 anos. Irmãos, já imaginaram comer um pão que desce do céu durante 40 anos? Usar a mesma roupa, irmãos. Ó, as mulheres aqui, olha, seja sincera, irmãs. Seja sincera. Hoje você abre o seu guarda-roupa, aí você vê lá pelo menos assim, né? No mínimo, sei lá, né? Umas 40 peças de roupa. Vou colocar aí, pelo menos, né? Umas 40 mais ou menos. Não, tem mais, né? Aí você abre, não tem, hoje eu não tenho nenhuma roupa para ir para a igreja. Quantas aqui já, com toda sinceridade, quantas aqui já falaram isso? Todos vocês, pode levantar a mão todo mundo, né? Ah, falou hoje mesmo, você falou isso? Hoje mesmo? Ah, tá. Agora já pensou, irmãos, aquelas mulheres lá no deserto, 40 anos usando a mesma roupa, e enchendo a cabeça do marido. Eu tô parafraseando aqui o negócio, hein, irmãos? Porque mulher, tá vendo? Por isso que eu não queria sair de lá. Foi acreditar nesse Moisés, ó, e eu estou com a mesma roupa todo dia, não pode nem trocar de roupa, não posso nem fazer uma invejinha para minha amiga. Ah, se eu tivesse lá não faria isso não. Faria o pior, gente. Faria pior, né? Mas quando você descobre a sua posição no corpo de Cristo, irmãos, e Paulo descobriu isso, e ele porque ele descobriu, ele fez toda a diferença. Então Paulo comenta isso lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Ele diz assim: Cristo me enviou para, aliás, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, mas
diante de nós, ele diz. Ele entendeu essa verdade e a noção, e o desafio para nós é esse, irmãos, entender. E ele diz em outros momentos que um planta e o outro colhe, e às vezes a gente fica tão invejoso, né, irmãos? A gente quer plantar, a gente quer ver resultados, não sei o quê. Não, aquela vida foi eu que preguei o evangelho. Eu já passei por situações assim, irmãos. Pessoas que chegavam na igreja, não comigo, né? Eu ouvi assim, algumas irmãs já é falecida, né? Fazer igual o outro, né? Que Deus a tenha. Brincadeira, vai estar no céu com o Senhor. Excelente evangelizadora. Mas teve um momento na vida dela assim, olha, se não fosse por mim, aquela igreja já tinha fechado, porque todos que estão ali foi eu que evangelizei. É uma medalha, né? Então, querido, é graça, irmãos, é graça. Se Deus lhe deu o dom de evangelizar, evangeliza. Deixa que o resto Deus faz, porque nem para todo mundo Deus deu o dom de evangelista, irmãos. Aliás, está bem sumido hoje, né, irmãos? Antigamente tinha aqueles evangelistas, né? Até eleito em todo ano. Fulano de tal vai ser o evangelista da igreja. Quantos aqui é dessa época? Hein, Marco? Levanta a mão aí que você é dessa época, Marco. Eu sou dessa época, irmãos. Que todo ano elegia o irmão lá, o evangelista da igreja. E aí ele fazia tudo e reunia os irmãos. Vamos para a praça domingo e não sei o quê. Partia para cima, irmãos. Acabou. Acabou. É bom mesmo é ficar aqui, irmãos? É bom mesmo é estar aqui, é cantar, é aqui dentro. Acabou aqui dentro, acabou. Mas essa não é a nossa posição no corpo de Cristo. Aqui é um momento para estarmos reunidos coletivamente, adorando ao Senhor. Mas é lá fora, Deus nos chamou para estar lá fora. Nos tirou de lá. Eclésia é exatamente a palavra, o sentido da palavra é essa. Arrancou do mundo e depois envia para ser instrumento. E Paulo entendia isso muito bem, querido. Então o desafio para nós é que, apesar de não sermos nada, temos condições de falar de Cristo, pela graça. Amém? Apesar de não sermos nada, Ele nos salvou, com o propósito de que sejamos instrumentos na mão dEle, falando de Cristo com a nossa vida. Às vezes não precisa nem palavra. Amém, igreja? Segundo lugar, a nossa missão está ligada no efeito da verdade de Cristo em nós. Essa verdade, e diz lá no versículo 10 a 12, a proclamação da verdade faz efeito não só na igreja, mas também na sociedade. Essa verdade pregada por Paulo, ele estava exatamente dizendo isso. Efésios 3, de 10 a 12, a intenção desta graça, diz Paulo, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso a Deus e a confiança pela fé nele. Então, queridos, Deus nos salvou exatamente para isso. A igreja de Cristo, nós precisamos entender a nossa posição, e é por meio de nós que o evangelho vai ser anunciado. Portanto, é por meio de nós, igreja, que o mundo conhecerá a graça salvadora de Cristo. É por meio da igreja, é por meio de você, é por meio de mim. Porque a igreja não são essas quatro paredes. Igreja é você, igreja sou eu. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? Você é a igreja de Cristo. E quando você começa a falar mal da igreja de Cristo, está falando mal de você. Sabia disso? Porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então é essa graça, conhecer essa graça, a graça de Deus nos alivia do sofrimento, irmãos. Quando nós entendemos o que é a graça de Deus, nos alivia do sofrimento. Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Não sabemos, por mais
que os teólogos indagam isso, mas diz que Paulo orou uma vez, igreja. Quantas vezes Paulo orou? Oi? Orou 3 vezes. Deus respondeu Paulo, sim ou não? Respondeu. Olha, respondeu. Ele disse, Paulo, não vou curar você não, mas a minha graça te basta. E bastou para Paulo, irmão, porque ele sabia a sua posição lá no corpo de Cristo. Às vezes a gente ora para Deus curar uma enfermidade e Deus não cura, e nós ficamos revoltados com Deus, porque nós não sabemos a nossa posição no corpo de Cristo. O poder não está na oração, o poder está em quem? Em Cristo. Não existe oração poderosa, existe Deus poderoso, que pode todas as coisas. Então é graça, é favor imerecido. Então quando nós entendemos isso, e diante disso, qual é a nossa posição diante disso? Qual é a resposta que vamos dar diante dessa verdade? Achar que tudo vai mudar se ensinarmos como agir corretamente? É isso? Não, pastor, da agora para frente nós vamos ensinar as pessoas como agir corretamente. É suficiente? É isso que Cristo deseja de cada um de nós? Não é só isso, irmãos. A transformação precisa vir de dentro para fora, e isso só acontece com o encontro pessoal com Cristo. Segundo, precisamos então entender, e essas 3 atitudes, a primeira atitude é: será que nós devemos ensinar simplesmente a maneira correta de agir? Segunda atitude, pensar que os nossos próprios esforços, eles serão então suficiente para transformar a pessoa? Não, queridos, nós somos apenas instrumento. O que importa realmente é o encontro da pessoa com Jesus. Então, quando você estiver falando de Jesus, não entenda simplesmente porque você está falando que aquela pessoa vai se converter, se não for uma obra sobrenatural do Espírito Santo falando ao coração daquela pessoa. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o pregador? Não, é o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ser apenas instrumento, mas seja instrumento. E Paulo, ele entendeu isso e passa para nós. O terceiro lugar, isolar-se do mundo. Olha, conta-se uma ilustração de que um jovem chegou para o pastor e: pastor, olha pastor, estou muito feliz mesmo, pastor. Por quê? Por que, Raimundinho? Graças a Deus, pastor, eu não tenho nenhum amigo não crente. Pensamento errado. Deus te chamou para estar lá no meio, para fazer a diferença. Você precisa ter um monte de amigos não crentes. Como é que você vai falar de Jesus para essas pessoas se você não tem? Então tem amigo, bastante amigo não crente, para influenciá-los. Romanos 12, versículo 1 diz que nós precisamos transformar este mundo pela renovação da nossa mente. Mente renovada faz diferença, mas precisa ser renovada por Cristo. Amém, queridos? Então, isolar-se do mundo também não vai fazer. Afinal, a igreja precisa estar exatamente lá. Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, queridos, se as portas do inferno não prevalecerão, nós vamos esperar o inferno vir até a gente, ou nós como igreja vamos até o inferno? Hein? Você entende isso aí, querido? Pastor, deixa o inferno para lá, não vou não. Mas diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então, quem precisa fazer esse papel? Não é a igreja? E quem é a igreja? Não é você, não sou eu? Se o inferno tem uma porta, nós precisamos arrombar essa porta. E a igreja? É batalha, irmão, não é fácil não. Nunca foi. E vocês nunca vão ouvir esse pastor pregando facilidade aqui, que Jesus disse que você vai ter um carro zero, vai ter uma casa, vai ter um negócio. Não, Jesus não nos chamou. Temos, graças a Deus por isso. Deus nos dá? Sim, mas essa não é a principal tarefa nossa, não é a nossa missão. A nossa missão é ir pregar o Evangelho. Paulo fala sobre isso.
Então a nossa posição em Cristo faz toda a diferença. A nossa missão está ligada também à nossa esperança. Versículo 13, caminhando aí para o final. Temos esperança e alegria, convicção, porque Cristo nos transformou. Amém? Cristo nos transformou. Por mais difícil que você esteja passando aí uma crise, esteja alegre, querido. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a tribulação produz o quê? E aí ele vai descrevendo. Parece que quanto mais você passa por dificuldade, mais você cresce na fé. Tá? Mais você cresce na fé. E parece que quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja passa por problema, mais ela cresce. Isso aconteceu em todo o período da história da humanidade, irmãos. Tá? Vocês sabem quais são as igrejas que mais crescem hoje no mundo? Alguns dizem que deu agora uma estabilizada. São as igrejas que estão localizadas nos países comunistas. São as igrejas onde não pode anunciar o evangelho, e mesmo assim eles vivem em caverna, vivem escondido. É a igreja que mais cresce no mundo. Vamos orar para Deus mandar uma perseguição aqui para o Brasil então? Vamos? Mas não, né? Melhor assim, deixa assim, né? Tá tão bom assim. Mas às vezes, irmãos, é preciso dar um abalozinho para você acordar, né? Olha, tem um ditado aí, não é bíblico não, irmãos. Não é bíblico não. Não está na Bíblia. Não estou falando que não é bíblico, não está na Bíblia. Assim, ó, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quantos já ouviram isso aqui? Muitos, né? Segunda pergunta agora, seja sincero. Quantos vieram para o evangelho pela dor? Tá vendo aí? Não está na Bíblia. Mas é uma verdade. Às vezes as pessoas só vêm para Jesus, só creem em Cristo lá na última hora lá. E aí ele vem, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Aí ele reconhece. Não é muito mais fácil vir na alegria? Tá tudo bem, agora eu entendi que Jesus é o meu Salvador, eu vou entregar minha vida para Jesus e acabou. Precisava de Paulo cair do cavalo e ficar cego? Não precisava, mas ele fez isso, e foi transformado. Então essa é a principal missão nossa, a missão da igreja. Não podemos perder. Pode entregar, Gabriel, sua ofertinha aí. Não podemos perder esta visão. Não podemos perder essa visão com coisas que não são importantes. Às vezes nós ficamos focando ou perdemos tanto tempo com as coisas superficiais da vida. Esquecemos que vida é mais importante. Amém, queridos? E eu tenho desafiado os irmãos a cuidar daqueles que chegam para aqui, irmãos. Eu tenho falado isso nos PGM, nossos pequenos grupos multiplicadores. Se vocês apenas nesse momento cuidar muito bem daqueles que chegam, já está bom. Então nós temos um monte de gente chegando aí, ó, hoje mesmo. Então se aproxima de alguém. As fichas estão ali, as fichas estão ali com a pastora. Eu ligo, a pastora liga. Mas liga você também, faça uma visita, Isso faz toda a diferença, irmãos. Cuidar bem daqueles que chegam. Quando chega alguém na sua casa, você vai lá, você prepara aquele café gostoso, né, Marcos? Aquele café gostoso, sem açúcar, Vocês estão dando risada por quê, gente? O café do Marco sem açúcar é gostoso. Vocês nunca tomaram, por isso vocês estão achando que não é gostoso. Não é esse café comum não que a gente compra não, é o café especial. Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer cuidar bem daquelas pessoas que vão na casa dele. Na nossa igreja também é assim, queridos. Chegou alguém ali, um jovem, uma senhora, um senhor, se aproxime. Você que é membro da igreja, se aproxime. Onde você mora? Posso fazer uma visita essa semana? A pandemia já está praticamente no final, irmãos.
Então não é mais desculpa não. Aliás, o que eu estou falando é que sempre foi uma desculpa, né? Então Deus nos chamou e nós precisamos entender a nossa posição no corpo de Cristo, e a nossa principal missão é essa. A primeira carta de Pedro, para a gente finalizar aqui, 2, versículo 9 e 10. E ele fala assim, mas isso aqui é fantástico, tome posse dessa verdade na sua vida. E ele diz assim: e vocês são geração eleita. Olha só, irmãos, quem nos elegeu foi Cristo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Olha só o que nós somos, irmãos. Tome posse disso. Nação santa, povo exclusivo de quem? De Deus. Para quê? Primeiro ele dá assim um incentivo, diz quem somos. E agora qual o propósito de sermos tudo isso? E ele diz aí: povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês sequer eram povos ou povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Você é povo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus. A tua vida anuncia a grandeza de Deus, né? A Bíblia diz que uma das formas, ou existem várias formas, né, de proclamar, de Deus se revelar, né? Lá no Salmo ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas nesse tempo, Deus, Ele deseja, o desejo de Deus é que a igreja dele entenda qual é a sua posição no corpo de Cristo. Então entenda isso, meu querido e minha querida, você que está aqui, você que está na sua casa. A nossa missão está ligada exatamente na posição que Cristo ocupa na nossa vida. E eu pergunto para você, qual é a posição que Cristo ocupa na sua vida? A nossa missão está ligada ao efeito da verdade proclamada por Cristo a nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua vida já foi liberta através da verdade de Cristo. E por último, a nossa vida está ligada à esperança que nós temos. Por mais que as coisas estejam ruins, a nossa esperança está em Cristo. Amém? Isso faz toda a diferença, irmão. Enquanto as pessoas estão desesperadas ao teu lado, você diz: não, Jesus Cristo pode. Ele pode. Não se desespere, porque Ele não deu a última palavra ainda. Então essa é a nossa função no corpo de Cristo, queridos. Essa é a nossa função, tá? Ser verdadeiros discípulos de Jesus, fazer a diferença. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essa verdade. Qual é a sua posição no corpo de Cristo? E a sua posição no corpo de Cristo hoje determina a sua eternidade. Entenda isso. A sua posição no corpo de Cristo determina a sua eternidade. Onde você quer viver a sua eternidade depende da sua posição no corpo de Cristo. Se você está com Cristo, você vai viver a eternidade com Ele. E se você não está, se você não acreditou, não creu, não entregou a sua vida a Cristo ainda, então a tua posição é fora da presença de Deus. O que chamamos é o que a Bíblia chama de morte eterna, separação eterna de Deus. E depois que você fechar os olhos para esta vida, não existe mais salvação para aqueles que estão mortos. Não existe. A salvação é para esta vida. Então, enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de crer que Jesus Cristo morreu por você, fazer como Paulo ele fez, ele acreditou, e porque ele acreditou, ele foi salvo.
e ele se considerava o menor dos menores dos apóstolos. Mesmo que você se considere o menor, mas creia que Jesus morreu por você. Não saia daqui nesta noite da mesma forma que você entrou, um incrédulo, mas saia daqui crendo que Jesus morreu por você e entregue a sua vida a Ele. Amém? Não saia daqui. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje Jesus te chama para voltar, tá? Hoje Jesus te chama para voltar, para ter um encontro pessoal com Ele. Ele está de braços abertos. É como a parábola do filho pródigo. Todos os dias Jesus te espera de braços abertos para Ele dar um abraço e dizer: filho, quanto tempo eu estava te esperando. Tem um bezerro ali, vamos comer, vamos fazer uma grande festa, porque você estava morto e reviveu. Então não saia daqui nessa noite sem entender essa verdade. Jesus Cristo é o único que pode transformar a nossa vida, como transformou a vida de Paulo. Perseguidor passou a ser aquele homem que fez a diferença no seu tempo. Deus tem nos chamado para fazer a diferença nesse tempo, queridos. Então não fique sentado apenas esperando ser servido, mas comece a servir a Deus, servir a igreja dele. Levante e faça alguma coisa. Mas a principal coisa que você deve fazer é anunciar que Jesus Cristo salvou a sua vida, que você é uma pessoa diferente. Mostra isso com a sua própria vida, seu estilo de vida. Se for necessário, fale, mas fale com a sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. Antes da oração, nós vamos estar adorando ao Senhor com esse cântico. E você, se essa palavra, se o Espírito Santo falou ao seu coração, eu não tenho a pretensão de convencer você. Não é a minha pretensão convencê-lo, mas a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração e que você seja convencido de que Jesus é o único caminho. Jesus é o único que pode salvar a tua vida da perdição eterna, da condenação eterna. E a salvação é para hoje, e essa salvação dura eternamente. Vamos estar adorando ao Senhor enquanto você possa estar refletindo aí no seu lugar, tá? Os instrumentos vão ficar mais baixos um pouquinho, para que você possa ouvir esta mensagem cantada, tá? Vamos adorar o Senhor. E você aí no seu lugar, se você souber, adore ao Senhor. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Vamos estar adorando. Vai prestando atenção. Os instrumentos mais baixos. Vamos ouvir a mensagem. A mensagem. Olha a letra desta música. Escuta esta palavra. Permita-se ouvir a voz de Deus. Mais baixa um pouquinho os instrumentos. Sendo assim, pobre pecador. Esta era a vida de Paulo. Ele se considerava assim. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama, mesmo sem merecer. Não é pelo nosso merecimento. Ele continua nos amando. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Você está caminhando longe da presença do Senhor, está como um filho pródigo. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Fala: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero voltar para Jesus nessa noite. Você pode levantar sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Você não seria ninguém, nem eu. Somente somos alguma coisa pelo amor e pela graça de Deus. Seu filho para morrer. Ele entregou seu filho Jesus para morrer no seu lugar.
Ele me amou tanto, te ama tanto, nos ama tanto. O seu amor é tão grande e É incondicional. Esse é o amor de Deus por nós. me ama. Saiba disso, Ele te ama. E Ele Ele está sempre de braços abertos. pra mim. Está sempre de braços abertos. Ele não lança no seu rosto aquilo que você faz, mas Ele continua te amando. Entenda essa verdade, querido. Saia daqui convencido e saia daqui entendendo a sua posição no corpo de Cristo. A sua vida vai melhorar bastante quando você entender isso. Mesmo sendo Você vai aprender a vencer as crises pobre, quando você entender a sua posição no corpo de Cristo. Você é filho de Deus. Ele te ama, mesmo sendo falho. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Deus te ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Ele continua nos amando. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de O que seria de nós sem o amor de Deus, sem o perdão de Deus? Onde você estaria hoje? Me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Esse é o grande amor de Deus por nós. Ele entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Me ama. Então levante a tua voz, adora ao Senhor. O amor de Deus é incondicional, é tão grande. Incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor Ele nos ama. Ele nos ama. Feche seus olhos. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Entenda a sua posição no corpo de Cristo. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor por nós. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós, nos salvou. E nós entendemos a nossa posição no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, a nossa missão. E nós pedimos, ó Deus, como seus discípulos pediram ousadia para anunciar a tua palavra. Seja abençoando, ó Deus, a tua igreja. Nos dê, ó Deus, uma restante noite de paz. Abençoe, ó Deus, o nosso dia a dia dessa semana. Tudo que fizermos, ó Deus, seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Usa os teus filhos, Senhor, poderosamente. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos cada atividade da tua igreja esta semana em tuas mãos e pedimos que o Senhor dê ousadia aos teus filhos na realização e que nós, ó Deus, no nosso dia a dia, possamos, ó Deus, anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e também salva aqueles que creem. Ele morreu por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos cumprir a nossa missão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.